Vamos lá para Atos 27. E eu quero ler dois blocos desse texto bíblico. Atos 27, a gente poderia ler o capítulo todo, mas ele é bem extenso. E eu quero ler apenas 2 blocos, para que a gente entenda um pouco de início aqui essa história. Atos 27, 19 a 26, e depois eu quero ler também do 33 ao 38. Eu peço que você abra a sua Bíblia, acompanhe, para que você veja como está escrito aí. 19 a 26 de Atos 27 diz assim: no terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Aí os versos 33 e 38 dizem assim: pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Sabe que nesses 2 primeiros meses do ano, aí, né, nós estamos aí caminhando para a segunda parte, né, do segundo mês desse ano, eu tenho levado a igreja a refletir em alguns imperativos bíblicos, que nada mais é a ideia de nos despertar para aquilo que Deus espera de nós ao longo da vida, na verdade, mas pensando um pouco mais especificamente nesse ano. O que Deus espera de nós? Então nós temos olhado para alguns imperativos. Imperativos são aquelas posturas necessárias para viver de acordo com a vontade de Deus. E um desses imperativos que ecoa em várias passagens bíblicas é esse que você está vendo aí, né? Acredite. Existe um imperativo bíblico que clama para que aquelas pessoas que seguem a Deus acreditem. Que sejam pessoas que confiem, que creiam, que exerçam a fé. E um dos cenários em que isso ocorre é justamente em episódios onde nós estamos nos sentindo vulneráveis, onde há desilusão, desencanto, quando as forças faltam, quando o fôlego já não tem mais, quando nós estamos vivendo um quadro caótico, onde, em muitos casos, né, a vivência desse quadro caótico tem a ver com uma decisão errada que se tomou no passado. É nessas horas que o entusiasmo falta. E a tristeza, a decepção acabam roubando a cena, porque toma conta da alma da gente. Sempre surge nessas horas uma voz que clama: acredite. Quem é crente de verdade pode viver histórias, como essa história que Atos 27 conta. Uma experiência que Paulo passou de naufrágio.
E às vezes a pessoa está cercada de problemas. Muitos desses problemas têm a ver com passos errados, escolhas erradas, decisões erradas. A gente sabe disso. Mas um crente de verdade tem uma voz que vem e diz para a gente assim: acredite que Deus ainda vai reverter esse quadro, vai reverter a situação. Essa história do naufrágio de Paulo nos oferece uma oportunidade muito boa da gente refletir um pouco sobre esse tema. Sabe que esse texto, né, de Atos 27, ele é parte da história da viagem de Paulo para Roma. Desde que Paulo apelou para César, lá no capítulo 25 de Atos, versículo 11 e 12, porque ele era cidadão romano, ele tinha direito de apelar para César, e o apelo de Paulo a César é uma estratégia dele, porque Deus havia dito para ele que ele iria para Roma testemunhar, e ele entende que faz parte do plano de Deus. Então, desde que ele apela para César, tem uma escolta militar levando ele para a capital do Império Romano, para Roma. E aí, claro que nós precisamos nos transportar para aquele mundo, para aquela época. Porque hoje talvez não fosse assim, não seria assim. Mas naquele tempo, os navios viajavam com cargas e pessoas, tudo misturado, né? Hoje nós temos, por exemplo, navios que só carregam cargas, né? Não tem pessoas lá. E tem navios que só carregam pessoas, né? Assim como os trens. Tem trens de carga, trens de passageiro. Mas naquela época, uma época muito primitiva, aproveitava-se um navio de carga e levava pessoas. E neste caso, tem uma escolta militar que precisa levar esse cidadão romano, que é o Paulo, até a capital do império. Porque ele tem que estar diante do imperador, que é um direito que ele tem como cidadão romano, de ir até lá e estar diante do imperador. Então esse é o contexto. É muito minucioso o texto, porque Atos 27:1 vai dizer até o nome do centurião que está levando o apóstolo Paulo. Ele se chamava Júlio. E eles partiram de uma cidade dentro do território de Israel, chamada Cesareia. E ao que tudo indica, quem está sendo levado é o Paulo, que é o preso. Tem também o Lucas, que é o cara que está escrevendo o texto. E muitas vezes ele fala de nós, porque ele está no meio. E o texto vai informar no versículo 2 que tem um sujeito chamado Aristarco. Então, assim, são 3 que fazem parte de uma equipe de Paulo, que a escolta militar está levando. O centurião é responsável por uma centúria, ou seja, ele é responsável por 100 homens. Mas é muito provável, para levar 3 homens, não tem 100 homens levando. Nós não sabemos quantos soldados tinham com eles. Mas o texto vai nos informar que, ao todo, no navio tem 276 pessoas, que estão naquele navio, contando com o apóstolo Paulo. Então, é isso que está acontecendo. Na primeira parte da viagem, eles tomaram um navio Adramitino, né, um nome que aparece no texto aí, e eles partem até chegar numa cidade chamada Mirra, na Lícia. Então, eles vão navegando. Viagem de meses, né, até chegar a Roma. Então, é isso que a história está contando aí. Dali, eles tomaram outro navio, que o texto vai dizer, versículo 6, que é um navio alexandrino, que estava de partida para a Itália. Então eles vão pegar esse navio. Então eles trocaram de navio no caminho. Só que o texto também está informando que estava próximo o inverno. E por estar próximo o inverno, as condições climáticas vão tornando a viagem um pouco mais difícil. Eles conseguiram chegar à ilha de Creta. Se você olhar no mapa aí, está mostrando para você, né? Eles chegaram na ilha de Creta. E quando eles chegam na ilha de Creta, eles vão atracar num porto, que curiosamente o porto chama de Bons Portos. Só que eles não acham que o porto é bom. Porque no relato, vai dizer lá no versículo 12, diz assim: visto que o porto não era próprio para passar o inverno, porque parece que o porto era um mar aberto ali, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Então, eles estão abaixo da ilha de Creta.
Então eles partiram, eles acharam que aquele bom porto não é bom, e eles partem. Mas eles são surpreendidos por um tufão, que lá no versículo 14 vai dar o nome do tufão, chamado Euroquilão. E a tempestade vai afastando esse navio da costa. E eles foram se perdendo no mar, eles ficaram perdidos entre Creta e a Itália. Eles sabiam mais onde que eles estavam. Paulo, então, nesse contexto, tornou-se uma peça-chave. Porque todos estavam apavorados. E ele, o Paulo, estava ali preocupado com as pessoas e preocupado como que pessoas lidam com as consequências das decisões que tomam. Por isso que ele vai se levantar e vai dizer, vocês fizeram uma coisa errada. Aquele bom porto era bom mesmo, vocês deviam ter ficado lá. Vocês decidiram viajar. E agora estamos perdidos aqui no mar, no meio de uma tempestade, e o navio estava se despedaçando, conforme diz o texto. O versículo 20 é um diagnóstico do Lucas, do cara que está escrevendo. É o retrato da atmosfera do navio. É a descrição das condições em que as pessoas estavam e como Paulo as encontra naquele cenário ali. O texto diz assim, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Essa é a atmosfera do navio. Ou seja, estamos perdidos. Por dias, Lucas diz, nós não vemos sol nem estrela. Ou seja, é noite o tempo todo, é escuro o tempo todo. Não tem referência nenhuma. Você precisa entender o contexto da época, né? Hoje, para nós, talvez não faria diferença nenhuma. Porque os navios têm equipamentos avançados que podem dar direção. Se tem estrela, se não tem estrela, se tem sol, se não tem sol. Mas para aquela época, ver o sol, a posição do sol, e ver estrelas eram referências para que eles conseguissem achar para onde nós estamos indo. Por isso que ele diz assim, perdemos toda esperança de salvamento. Não há mais o que fazer. Por conta de uma decisão equivocada, a situação se tornou insustentável. Ele diz assim, olha, não esperamos mais nada agora, nós vamos morrer. Não há mais o que fazer. Porque não tem como ter referência nenhuma e a tempestade é muito forte. Entenda uma coisa, corrigir rotas acaba sendo uma rotina bíblica. Sabia disso? Quando a gente lê a Bíblia, várias narrativas, várias histórias, a gente aprende isso. Corrigir rotas é uma rotina bíblica. É muito recorrente na Bíblia essa ideia de que é preciso avaliar a decisão tomada, voltar ao caminho de onde se perdeu, refazer-se, reestruturar, repensar, lidar com danos de uma má escolha. Isso na Bíblia é rotina, não tem surpresa nenhuma. Você vai lendo histórias e mais histórias na Bíblia, você se depara com isso. Seres humanos errando, se perdendo, seres humanos voltando, se corrigindo, Deus muitas vezes consertando os erros de escolhas erradas de seres humanos. Então, o mundo bíblico, ele não é formado por pessoas perfeitas, mas o mundo bíblico é formado por pessoas que estão caminhando debaixo da orientação de Deus. Ou seja, o mundo bíblico não é formado por gente perfeita que nunca erra. O mundo bíblico ele é formado por pessoas que acreditam que tem um Deus orientando. Isso é muito diferente. Em contextos assim, acreditar que há uma saída é alívio para a alma, é refrigério, é cura. Porque Lucas está dizendo, perdemos toda esperança de salvamento. Ficamos sem acreditar no que estava acontecendo. Bateu o desespero. Não sabemos mais o que fazer. Nesta hora, alguém que se levanta e diz assim, ó, acreditem, nós vamos sair disso aqui. Isso é refrigério para a alma. Isso é cura para a gente, né? Uma voz que se levanta.
Por causa desse quadro todo, Paulo decidiu falar aquelas pessoas ali. Porque para Paulo, aquelas 275 pessoas, porque com ele era 276, era uma igreja, era uma congregação. Deixa eu falar para esse povo aqui. Porque esse povo está desesperado. O navio está perdido no mar. Eles estão sem esperança nenhuma de salvamento. Ele resolve, então, levantar-se. E se a gente fosse resumir em uma palavra tudo que Paulo disse, Paulo está dizendo assim, ó, acreditem. Nós vamos sair dessa. Acreditem. E a palavra de Paulo, naquele momento, foi extremamente importante. Mas a pergunta é, como acreditar quando tudo vai mal, né? Porque quando as coisas vão bem, você vê sinais de melhora, a gente acaba acreditando nas coisas. Não é difícil acreditar. Mas quando tudo vai mal, como que a gente pode acreditar? E eu queria te levar a refletir aqui nesta noite sobre os 3 Ds do acreditar. Quando a gente fala em acreditar, eu estou usando aqui de propósito a palavra acreditar e não creia, porque talvez creia, você vai para uma coisa muito religiosa, né? Da fé, da crença, mas eu quero que você pense mesmo no ato de acreditar, no ato de confiança. O ato de acreditar tem alguns Ds que eu quero que você aprenda aqui observando esse texto. O primeiro D é o D do discernimento. Versículo 21 diz assim, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Paulo fez aquelas pessoas olharem para trás e ele as conduziu numa ponderação de que aquele prejuízo que estavam sofrendo ali naquele momento, vendo o navio ser despedaçado e as próprias vidas serem ameaçadas, aquilo tudo poderia ter sido evitado se eles tivessem ouvido o conselho de Paulo como voz de Deus. E Paulo está chamando a atenção para isso. Então, o que aconteceu lá atrás? Veja lá, se você pegar o capítulo 27 de Atos, versículo de 7 a 12, olha como o texto descreve, porque quem escreve o texto está tentando descrever que a coisa mais certa a se fazer era ter escutado o apóstolo Paulo. Mas eles não escutaram. Veja só, versículo de 7 a 12 diz assim, navegamos vagarosamente por muitos dias. Se você tiver a sua Bíblia e quiser grifar, grifa aí, ó. Diz assim, tivemos dificuldade para chegar a Cnido. Ou seja, a viagem já não estava fácil. Eles tiveram dificuldade para chegar num lugar chamado Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de frente a Salmona. Eles estavam mudando a rota deles para do vento. Os sinais eram de que, olha, a viagem vai ficar cada vez mais difícil. Aí versículo 8 diz assim, costeamos a ilha com dificuldade. Não foi fácil costear aquela ilha. E chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo. E agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Aí o versículo 11 diz assim, mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Aí o verso 12 diz assim, visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria que estava ali decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Aí fala que esse era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e noroeste. Percebe o que acontece? Todos os sinais já eram de que, olha, essa viagem vai ser difícil. Paulo é só um porta-voz, ele só está constatando, ele só está observando, ele só mostra lucidez. Só que diz que o centurião não quer se rebaixar, ele não quer dar ouvidos ao preso, porque Paulo é preso.
Então ele diz assim, não, eu prefiro dar atenção ao dono do navio, porque o dono do navio estava ali, e também eu prefiro ouvir o piloto do navio. Eles sabem mais de navegação do que esse preso. Mas o preso não entende de navegação. O preso entende de leitura das coisas. Basta ler a situação. Deu o que fazer para chegar aqui. Nós estamos no sul da ilha que a gente ia para o norte. Porque se você vê a rota no mapa, eles fazem uma volta em Creta que é desnecessária. Não precisava daquela volta. Só fez porque o vento levou. Então, assim, é questão de lucidez, de sensatez, de inteligência, de observação. Não precisa entender de navegação. Nós estamos nos perdendo nessa viagem. Só que eles preferem não escutar o apóstolo Paulo. E agora, quando a coisa toda desandou, Paulo está dizendo assim, vocês deviam ter me escutado. Faltou a eles discernimento. Discernimento. Mas agora, Paulo os está convidando para discernir também. Para perceber de forma clara a presença de Deus naquela circunstância. Paulo está dizendo assim, olha, vocês deveriam ter me ouvido. Ouviram? Não. Mas tudo bem. Deus já falou comigo que também não vai deixar ninguém morrer aqui. Então, fica tranquilo. Mas continua discernindo. Porque lá atrás vocês já foram teimosos. Não continuem teimando. Paulo estava apelando a eles. Acreditem que ainda tem solução. Só é necessário ter discernimento de que estamos aqui pela decisão errada que foi tomada lá atrás. Se houver uma reação positiva, é possível perceber de forma clara como que nós vamos sair desse quadro caótico. É isso. Por isso que acreditar envolve discernimento. Discirna. Acreditar não é coisa de doido. Não é negar a lucidez. Mas acreditar é quando você para por um momento e diz assim, é verdade, eu estou aqui porque eu me trouxe para cá. Foi decisão minha trazer nesse espaço. Então agora eu preciso ter cabeça no lugar. Para que eu possa então confiar que é possível sair da situação. Se eu começar a mudar a minha postura, não ser uma pessoa tão teimosa quanto eu já fui num tempo passado. Compreende? Discernimento. Paulo está apelando ao discernimento. Acreditar envolve discernimento. Você precisa destrinchar essa situação e entender por que você chegou nisso. E aí então você consegue confiar de que dá para sair da situação. Mas não pode simplesmente se entupir de remédio, sabe? Deitar na cama, se enfiar debaixo do cobertor, dizer assim, ó, eu não sei porque eu estou aqui, não mereço viver isso, e eu vou simplesmente me afundar. Não dá. Nessas horas tem que ter lucidez, e pensar assim, preciso ter discernimento. Como é que eu cheguei nisso? Cheguei nisso por decisões erradas que eu tomei. Então agora eu preciso entender assim, ó, Deus está presente aqui. Eu tenho que acreditar que eu consigo, com discernimento, sair dessa situação em que eu acabei me enfiando, né? Como aqueles homens estavam ali, tomados por aquela tempestade. Um segundo D do acreditar é o D do descanso. As palavras de Paulo revelam que acreditar envolve descansar nos propósitos de Deus. Veja que o versículo 22 a 24, eles dizem assim, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço, a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. O centurião que não quis escutar o apóstolo Paulo, só esqueceu de uma coisa, que o Paulo é servo de Deus, e Deus queria levar Paulo até Roma. Então, assim, tem uma pessoa nesse navio que não pode morrer, porque tem um propósito de Deus sobre ele. E Deus é tão gracioso que Deus fala para Paulo assim, olha, você não pode morrer, você tem que chegar lá em Roma, testemunhar lá. Então eu vou dar de presente todo mundo do navio. Ninguém vai morrer. Porque poderia todo mundo morrer, né?
Morre todo mundo, só fica o Paulo, porque só o Paulo tem que ser levado. Mas Deus, na sua graça, diz assim, não, eu vou poupar toda essa tripulação, cabeça dura, teimosa, por amor a uma pessoa só, ao apóstolo Paulo. Porque quem Deus queria que chegasse em Roma é só o Paulo. Mas por amor a uma pessoa, Deus acaba abençoando outras pessoas. E é justamente isso que Deus faz nesse texto. Então, se no passado houve uma decisão errada que já trouxe consequências ruins, é preciso olhar para Deus e crer que nada do que façamos pode atrapalhar o propósito de Deus. Por isso que Paulo exorta, a decisão foi errada? Foi. Mas agora Paulo aconselha, tenha bom ânimo, tenha coragem, acreditem. Há pessoas que não conseguem lidar com as consequências de decisões equivocadas que tomaram. Elas ficam estagnadas, elas não conseguem recomeçar. Por isso, não gaste toda a sua energia lamentando o que aconteceu no passado. Versículo 25 e 26, Paulo diz, assim tenham ânimo, senhores. Eu creio, ou acredito em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Nós devemos ser arrastados para alguma ilha. Porque imagina, se você está num mar, né, no alto mar, tudo que você quer é um chão firme para pisar. Não tem. Esse navio está se despedaçando. Ele está dizendo assim, ó, fica tranquilo, nós vamos dar numa ilha. Deus já falou comigo. Descansem. Por toda a Bíblia é possível a gente notar que Deus, em sua graça, consegue rearranjar qualquer decisão errada que porventura nós tomemos. Porque Ele não é guiado por nossas ações, mas Deus é guiado por seus soberanos propósitos. Isso, claro, não deve nos incentivar à irresponsabilidade. Mas isso deve nos despertar para o fato de que errar não é o fim de tudo. Se a gente erra, Deus consegue rearranjar tudo que a gente cometeu de errado. Essa é a ideia de graça. Por isso que acreditar implica em descansar. É lidar com as nossas próprias decisões, nossos próprios erros. E acreditar que se eu descansar em Deus, Deus está muito mais interessado em atingir os seus propósitos soberanos do que em ficar punindo os erros que eu cometi. Então, muitas vezes ele vai lá e ele rearranja tudo. Não tem problema. Se você ler a sua Bíblia com atenção, você vai se deparar com várias histórias assim. Que nós, humanos, modernos, em época de ChatGPT, a gente fica olhando e falando assim, não, mas esse sujeito aqui, o que ele merece agora, né? Agora, ele merece punição. Você vê que Deus não faz nada disso. Porque Deus, Ele age segundo os seus propósitos. Ele está muito mais interessado nos seus propósitos. Ah, mas o sujeito fez não sei o que na Bíblia. Deus foi lá e rearranjou tudo, atingiu os propósitos dele. Aqui acontece a mesma coisa. Deus tem um homem chamado Paulo, que ele quer usar esse Paulo para chegar no cerne do Império Romano. Ele quer que ele pregue lá e vai levá-lo lá. E se para levá-lo lá eu tenho que salvar mais de 275 pessoas, Deus diz, eu vou salvar então. Porque Deus está muito mais interessado nos propósitos dele do que nos erros que aquele povo cometeu ali. As decisões equivocadas que eles cometeram. Então compreenda isso, que Deus não é guiado por nossas ações. Deus tem os seus propósitos soberanos. Então errar, se você já errou, se você tem errado, não é isto que você deve se fixar e dizer assim, agora não tem mais jeito.
Mas você deve descansar em Deus e pensar assim: eu não vou ser irresponsável de continuar errando. Mas eu tenho que entender que os erros que eu já cometi, Deus vai, de alguma maneira, reverter isso para a glória dEle, para atingir os propósitos dEle. Amém? Consegue entender isso? Isso é acreditar que Deus consegue lidar com a nossa vida e de uma maneira que a gente pode descansar nele. Que eu não preciso ficar preocupado o tempo todo. Eu posso realmente descansar em Deus. Porque Deus, Ele sabe que eu sou humano, sabe que eu vou errar, sabe que eu vou tomar a decisão errada, mas Deus vai lá e consegue consertar, salvar a vida de todo mundo, como Ele faz no navio aqui. E um terceiro D do acreditar é o D da disposição. Observe o versículo 34, Paulo diz assim: agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Ou seja, o que acontece no navio ali, que eles estão tão desalentados, tão preocupados, eles estão tão desanimados, tão chateados com o que aconteceu, que eles não querem comer, eles não comem. Só que Paulo está os chamando, dizendo assim: olha, acreditar, eu estou dizendo para vocês terem coragem e tudo mais, só que tem uma parte do acreditar que envolve a disposição de fazer o que é preciso fazer. Vocês precisam se alimentar. Porque daqui a pouco esse navio vai despedaçar, e nós vamos ter que nos agarrar de algum destroço do navio e vamos ter que sobreviver. Nós precisamos de força para isso. Energia, talvez tenha que nadar. E não adianta dizer assim: ah, mas o Deus que vai nos salvar é o Deus que vai me dar energia e vai me fazer chegar na ilha. Entenda uma coisa, tem coisa que Deus não quer fazer. Deus quer que você faça. Porque acreditar não significa simplesmente assim, que eu vou deixar que Deus faça. Eu não vou me mover mais. Acreditar envolve a disposição de fazer o que é preciso fazer. Vou só te lembrar uma história bíblica. A história do profeta Elias. Lembra dele? Sujeito arrojado. Desafiou Acabe, desafiou Jezabel. Mas um dia, o Elias, ele recebe um recado da Jezabel, dizendo assim, que você vai morrer, eu vou te matar. E o Elias tremeu nas bases. E o Elias vai para um deserto. Ele foge, ele fica com medo. E diz então que, naquele momento dramático, ele acha uma árvore, se deita debaixo da árvore e dorme. E ele diz para Deus: Deus, eu quero morrer. Ele pede para si a morte. Ele não quer viver mais. A resposta de Deus é o envio de um anjo. E diz o texto bíblico lá em 1 Reis 19, que esse anjo chega e leva para ele pão e água. Essa é a resposta de Deus. E aí, se você olhar lá no seu texto, na 1 Reis 19, versículo 5, diz assim: depois se deitou debaixo da árvore, dormiu, de repente um anjo tocou nele e disse assim: levante-se e coma. Aí versículo 6 diz que Elias olhou ao redor ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes, um jarro de água. Ele comeu e bebeu. E fez o quê? Dormiu de novo. Deitou de novo. Aí você pensa, o que vai acontecer na história? Né? Versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor voltou. Aí diz que o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, que a sua viagem vai ser grande, vai ser longa. Ou seja, o anjo não fez por ele. Você trata de comer. Come, porque a viagem vai ser longa. Você precisa comer. Eu fico me perguntando, né? Deus não poderia fortalecer o Elias? Deus não poderia transportar o Elias na distância como ele já tinha feito em outras ocasiões? Mas tem horas que Deus não quer fazer. Tem horas que Deus diz assim: você faça a sua parte. Você faz. E Paulo está como voz de Deus dizendo àquela tripulação do navio assim: olha, vocês tratem de comer. Porque Deus vai salvar vocês. Agora, força para nadar, força
para agarrar no destroço do navio, você tem que ter. É melhor vocês comerem. Nós precisamos de força para isso. Não deixe as portas abertas para que novos problemas possam surgir. O nosso problema, muitas vezes, é isso, né? A gente não tem disposição. A gente quer enfiar no acreditar uma negligência, uma irresponsabilidade. Mas acreditar envolve disposição. Tem que tomar um remédio? Tome. Tem que buscar um novo tratamento? Busque. Tem que trocar de emprego? Vai tentar trocar de emprego. Tem que sair para distribuir currículo? Vai distribuir currículo. Tem que pedir ajuda para alguém? Peça ajuda para alguém. Tem que refazer os cálculos? Refaça os cálculos. Tem que abaixar o padrão de vida? Abaixe o padrão de vida. Tem que procurar alguém para pedir perdão? Peça perdão. Mas faça a sua parte. Não fique acreditando que Deus vai fazer tudo. Deus vai fazer tudo o que Ele precisa fazer e o que Ele quer fazer. Mas Deus quer que haja em nós uma disposição de fazer o que a gente pode fazer. E Paulo estava dizendo para eles, vocês tratem de comer. Porque Deus não vai fortalecer esse corpo aí, sendo que tem comida para comer aqui. Come. Se alimentem, faça a sua parte. Porque Deus vai fazer a parte dele, vai nos levar até uma ilha. Só que nós precisamos estar fortes aí, para poder aguentar esse caminho daqui até lá. Então acreditar não é só esperar Deus fazer. Mas acreditar é reconhecendo que Deus é capaz de fazer, a gente ter disposição para fazer a nossa parte. Que nos cabe fazer. Faça. E Deus vai abençoar. Eu acho interessante a maneira como Paulo age, né? Veja que, versículo 35 e 36, parece que ele vai celebrar a ceia. Porque o texto diz assim, tendo dito isto, tomou o pão e deu graças. Não parece a ceia? Tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Aí diz assim, então partiu e começou a comer. Paulo, é como se Paulo dissesse assim, olha, vocês se virem, eu vou comer. Comida tem, vou fazer minha parte, eu vou comer. Aí o texto fala assim, todos se reanimaram e também comeram algo. E viram Paulo comendo, também vamos comer. Porque ele está dizendo que é importante comer. No final do verso 44, nós temos o desfecho da história. O texto diz assim, dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Ou seja, no final, tudo deu certo. Tudo deu certo. Porque eles acreditaram. Então sai daqui nessa noite, entendendo que vale a pena acreditar. Vale a pena. Nós precisamos acreditar. Nós temos que acreditar. Isso envolve discernimento. Discernimento para perceber como que nós chegamos nisso. E como que nós vamos sair disso. Isso envolve descanso. É a ideia de que eu errei, mas Deus pode consertar. Deus é gracioso para isso. Isso envolve disposição. Significa que eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu sei que Deus vai atuar, mas eu vou fazer minha parte. Eu vou sair da minha zona de conforto e vou fazer aquilo que Deus não quer fazer. Ele quer que eu faça. E o restante Deus vai atuar, Deus vai abençoar. Meu irmão, minha irmã, acredite. Eu queria que você saísse daqui e fosse para a sua semana acreditando. Não importa o que te levou a estar aonde você está. Mas acredite, Deus pode reverter qualquer quadro, qualquer situação. Você só precisa discernir as coisas. Você só precisa descansar em Deus. Você só precisa ter disposição de fazer a sua parte. Porque se você não parar para discernir, não parar para descansar, e não colocar a sua disposição para resolver algumas coisas, a tendência é que vai enrolar cada vez mais. E vai ficando mais difícil acreditar.
Por isso que é importante parar e pensar, eu preciso ter coragem, eu preciso enfrentar a situação, eu preciso acreditar que eu vou ter um ano diferente, preciso acreditar que as coisas vão mudar, preciso acreditar que eu vou me salvar, a situação vai melhorar. Eu só preciso aplicar discernimento, olhar para trás e pensar como é que eu cheguei nisso. O que eu preciso evitar agora? Eu só preciso descansar em Deus. Errei, mas não adianta, como dizia minha mãe, ficar chorando leite derramado. Não adianta, já passou, já foi. Agora olha para Deus e pensa como que Deus pode rearranjar tudo isso. Descansa nisso e coloca a sua disposição em prática. Eu preciso fazer o que precisa ser feito. Preciso tomar remédio se precisar. Eu preciso distribuir currículos se precisar. Eu preciso acertar com pessoas se precisar. Eu preciso fazer aquilo que tem que ser feito por mim, que ninguém pode fazer, e que Deus quer que eu faça, e com isso Deus vai abençoar o todo da minha vida. Amém?